Olá, colegas assistentes sociais. Meu nome é Ana Carolina, eu estou como conselheira na gestão atual do CRES-RN e tenho hoje a honra de estrear a nossa nova programação aqui no canal do YouTube. Entendendo que esse é mais um espaço para nós produzirmos conteúdos, conversarmos com vocês profissionais e fortalecermos o nosso projeto ético-político nesse contexto tão difícil de pandemia que estamos vivendo. E o quadro que estreamos hoje é o Café com Resenha, um quadro em que traremos várias pessoas convidadas para tratar de temas pertinentes ao serviço social, falar de pesquisas que estão sendo realizadas, livros publicados e outros assuntos que possam ser de interesse da nossa profissão. De uma forma bem leve e descontraída, vamos chamar o nosso convidado ou convidada, tomar aquele cafezinho e fazer aquela resenha. Então, se você ainda não acompanha o nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus colegas de profissão. E o tema de hoje vai ser o serviço social na América Latina. Para estrear com chave de ouro, temos o prazer de receber o nosso querido professor José Fernando Siqueira da Silva. Para quem não conhece, o professor José Fernando é assistente social, doutor em serviço social pela PUC São Paulo. Ele tem 2 pós-doutorados, um pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, e outro pela Universidade de la República Uruguaya, no Uruguai. Ele é professor associado da Unesp Franca, membro da equipe de professores do mestrado acadêmico em Serviço Social e Políticas Sociais da Unifesp, atua na área de fundamentos do serviço social, na formação e no trabalho profissional do assistente social e mantém estudos vinculados à teoria social de Marx e seu debate com o serviço social. Ele tem vários livros publicados, mas vamos deixar 2 aqui como indicação, que é o Serviço Social, Resistência e Emancipação, publicado pela Cortez, maravilhoso esse livro, e o Política Social e Serviço Social Brasil e Cuba em Debate, organizado por ele, com a participação de professores brasileiros e cubanos, publicado pela Veras Editoras. Fica a dica aí para vocês. Bom, e nós convidamos ele para falar desse tema porque ele acabou de concluir uma pesquisa muito interessante, realizada com recursos da FAPESP, que teve como objeto de estudo o sentido das tendências teóricas que inspiram o serviço social em 6 países latino-americanos: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Cuba e Costa Rica, tendo como referência histórica o período situado entre 2000 e os dias atuais. Foi uma conversa muito interessante, nós falamos sobre a importância de se entender o serviço social dentro desse contexto da América Latina, falamos sobre o processo de reconceituação do serviço social latino-americano, sobre as tendências teóricas predominantes hoje no serviço social, falamos também sobre os impactos do atual estágio de acumulação capitalista no âmbito do trabalho e da formação profissional em serviço social, e também um pouquinho sobre os desafios atuais que a profissão enfrenta nesse contexto tão adverso. Então, sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado. Oi, professor José Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com você. Queria te agradecer pela disponibilidade de sempre, né, sempre junto aí para ajudar a gente a discutir, a pensar o serviço social. E a gente queria aproveitar, né, esse espaço, essa oportunidade para falar um pouquinho dessa pesquisa que vocês fizeram. Eu acredito que já há um tempo a gente não tem uma pesquisa tão grande, né, sobre o serviço social na América Latina. E já queria começar te perguntando por quê, né, qual a importância da gente, aqui no Brasil, entender o serviço social no contexto da América Latina. Olha, primeiramente, Ana, o prazer é meu. Eu queria dar um abraço especial aí para o Rio Grande do Norte, região de Natal, interior, região linda, maravilhosa, povo sensacional. Eu falo aqui de Montevidéu, estou fazendo um pós-doutorado aqui na Universidade da República, e eu acho que isso já começa a dizer para você um pouco, responder um pouco a sua pergunta, né? Desde 2010, sobretudo, de maneira mais intensa, eu tenho me dedicado, não é, a estudar um pouco a América Latina, não só o serviço social, mas a estudar o serviço social e a América Latina. Eu acho que, por que é importante realizar estudos nessa direção? Eu acho que, grosso modo, nós podemos dizer o seguinte: a ordem mundial, que é a ordem do capital,
no cenário do imperialismo e da dependência, se objetiva na América Latina com particularidades. Nós não vamos entender nunca a profissão e o que a gente faz aqui se a gente não entender o mundo e não entender a particularidade latino-americana. E é preciso dizer que essa particularidade ela é marcada, na verdade, por uma série de especificidades, né? São nações chamadas genericamente de América Latina, né? Ali do México, passando pela América Central, Caribe e toda a América do Sul, mas são nações também diferentes, com trajetórias que não são iguais. Nós precisamos ter um certo cuidado com relação a isso. Então, como diziam vários, né, mas como dizia também o Ernesto Guevara, o Che Guevara, dizia, olha, para a juventude, nós temos que entender a América Latina. O que é a América Latina? Entender isso é entender o que somos nós. Isso não significa reforçar uma visão isolada da América Latina. Né? Vejam que eu usei uma outra palavra, a palavra particular. A América Latina tem uma particularidade no cenário internacional, eu diria hoje, bastante devastador, com especificidades no Brasil. Então nós temos, em primeiro lugar, que entender o que é a América Latina, o que somos nós como seres sociais latino-americanos, e dentro disso entender o serviço social como uma profissão que atua nesse contexto, nessa diversidade, né, sobre as condições históricas que essa região construiu. Né, muito objetivamente é preciso dizer isso. A nossa tradição é uma tradição colonial, é uma tradição da grande propriedade, é uma tradição voltada para os interesses do exterior, né? Isso é um aspecto que caracteriza não só a nossa economia, mas caracteriza também, sobretudo, a composição das classes sociais na América Latina. Uma elite, uma burguesia, ou as burguesias essencialmente comprometidas com interesses que são externos, uma economia que se construiu na base colonial e, portanto, trouxe com ela a escravidão, trouxe com ela o patriarcalismo, trouxe com ela uma série de questões que hoje aí estão presentes e recodificadas nesse cenário de barbárie mundial e brasileira e latino-americana. Então, eu te respondo dizendo isso. Temos que ter na nossa agenda a necessidade, o objetivo de estudar a América Latina como América Latina para além do serviço social. E dentro disso, situar a profissão. Por isso que é importante, por isso que eu pensei esse projeto. Não sou o único, é importante dizer que temos outros projetos em curso. Eu quero destacar aqui, por exemplo, o projeto organizado pelas professoras Marilda Yamamoto e Cláudia Mônica, da Federal de Juiz de Fora, né, através da Universidade de Juiz de Fora, que tem se debruçado essencialmente em entender o chamado processo de conceituação na América Latina, não só na América Latina, mas especificamente na América Latina. Então são pesquisas importantes para a gente não ficar falando sozinho, né? E sobretudo ficar falando com um olhar que não considera, né, com uma perspectiva que não considera a nossa realidade objetiva. É isso. E nesse contexto, assim, o serviço social no Brasil teve todo um processo, né, de reconceituação importante. Você conseguiu perceber, assim, esse processo nesses países que vocês estudaram? Quais foram as principais diferenças? Eu vi que o enfoque são as tendências teóricas. Como que elas estão acontecendo hoje nesses países? Olha, eu diria para você, uma certa vez eu encontrei com o professor Zé Paulo Neto aqui em Montevidéu. E o Zé Paulo me perguntava: Zé Fernando, o que você anda fazendo? Eu falei: olha, eu estou tentando estudar um pouco as tendências teóricas aí da profissão. Ele, que sempre me acompanhou desde muito cedo, né, disse para mim assim: olha, eu acho que você elegeu um tema absolutamente necessário. Eu diria para você o seguinte: primeiro em relação às tendências, depois em relação à reconceituação. Muito grosso modo, eu diria para você que isso compõe uma diversidade latino-americana enorme. Basicamente, nós temos três grandes grupos que não são tendências, são perspectivas. Aí eu situo algumas dessas tendências e variações. Primeiro, nós temos uma perspectiva que é uma perspectiva absolutamente subserviente à ordem em curso. Isso falando
da profissão. Ou seja, temos um jeito de fazer a profissão, um jeito de pensar a profissão, que reforça por diferentes caminhos essa devastação que estamos vivendo no processo de crise estrutural do capital, na sua particularidade latino-americana. Então, esse é o primeiro grande grupo, e heterogêneo, não é um grupo homogêneo. Nós temos um segundo grande grupo, politicamente falando, como visão, como perspectiva de mundo, como direção social estratégica, né, que acredita que pode construir um outro capitalismo, ou pode humanizar o capitalismo, sobretudo pelo viés dos direitos, e sobretudo pelo viés da emancipação política. Ou seja, é possível, ainda que sob a barbárie dita, entre aspas, neoliberal, pensar alternativas ou pensar uma outra forma de organização, sem necessariamente promover uma ruptura com a sociedade do capital, que permita uma melhor redistribuição da riqueza socialmente produzida. E nós temos um terceiro grupo, que vai dizer explicitamente, hoje, no atual estágio de acumulação, nas condições atuais, a convivência entre democracia, direitos e capitalismo é uma relação que, embora tenha sempre sido muito intensa e muito, eu diria, contraditória, hoje ela não mais se coloca como uma viabilidade histórica. Ou seja, qualquer perspectiva de construção, de defesa de direitos, supõe uma ruptura com essa ordem societária metabólica, né, e com a sua particularidade latino-americana. E aí também nós temos grupos diversos, de tradições muito diversas. Ora, quais são as tendências aí postas? Nós temos inúmeras. E nós, às vezes, observamos que essas tendências, elas são mais recorrentes em um ou outro país de acordo com a trajetória que é específica, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu acho que dentro da primeira perspectiva, que é aquela subserviente à ordem em curso, nós temos várias concepções de inspiração sistêmica, né? Que vem da velha discussão do funcionalismo e do positivismo de Durkheim, do funcionalismo de Parsons, de Merton, mas que é algo substancialmente diferente, novo, né? Que sobretudo trabalha muito bem a noção de conflito, aceita de uma maneira mais acessível a importância do gerenciamento dos conflitos e quanto a gente ganha com isso, inclusive dentro do serviço social. Mas nós temos também perspectivas, e vejam que essas perspectivas elas não são casinhas, elas não são gavetinhas, né? Essas perspectivas elas conversam entre si. Então é possível verificar, às vezes, elementos que tradicionalmente ou que teoricamente aparecem mais em algumas, se expressam em outras também. Um grupo forte e bastante heterogêneo é aquele grupo hoje denominado, entre aspas, pós-moderno. A questão da crítica à modernidade, a existência das verdades, a ênfase nos discursos, a ênfase na perspectiva focalizada e localizada de lutas, mas lutas muito fragmentadas, eventualmente muito identitárias, negadoras da perspectiva de classe, enfim, um leque muito heterogêneo de perspectivas que ganharam força, sobretudo a partir do final dos anos 70, nos estudos de Lyotard, mas que já vinham sendo pensadas naquele caminho que o Carlos Nelson chama de irracionalismo e decadência ideológica, que vem na perspectiva do Lukács, né? É lógico que essa decadência ela também vale para os sistêmicos, né? E vale para certos setores marxistas, que fazem uma leitura muito, eu diria, operacional e fragmentada da teoria social de Marx. Então nós temos aí os sistêmicos, temos aí as várias pós-modernidades, e são várias, hein? Por exemplo, na América Latina, eu diria Chile, Argentina, aparece muito aquilo que se chama decolonial, que é uma perspectiva voltada à América Latina, aos povos originários, às opressões que ocorrem nessas regiões, mas com uma perspectiva de luta, muito mais de uma luta identitária, não é? E não de uma luta de classe. Veja que esse debate sobre essa nossa trajetória voltada às opressões de raça, etnia, gênero, são muito importantes, são demandas legítimas. Agora, como nós vamos fazer esse debate é que eu acho que é uma questão importante, porque é um debate que não se descola da questão de classe.
né? E aí, uma outra grande tendência que orienta o grupo mais, vamos dizer assim, crítico à ordem do capital, obviamente que tem, pelo menos em Marx e sua tradição, ou em algumas derivações, ou captando alguns elementos dessa tradição, e trazendo para o debate central a questão do imperialismo, a questão da dependência, a questão do campo da economia política, a importância das lutas sociais, a questão da luta de classe. Então, essa questão, veja, eu falei em 3 linhas muito gerais, porque o tempo aqui é pequeno, mas são muitas, porque dentro de cada uma dessas perspectivas, que, atenção, não são perspectivas só teóricas, elas são ideopolíticas, elas informam não só a formação, mas elas têm um pé na própria realidade, ou seja, elas estão dialogando e reforçando posições sociais que estão objetivamente postas na realidade real, na realidade materialmente colocada, né? E os interesses em luta nesse processo. Então, veja uma outra perspectiva absolutamente subserviente, que é o que nós estamos vivendo explicitamente no Brasil, que é esse negacionismo, essa visão da negação da ciência, não é? Desse fundamentalismo religioso e desse absoluto irracionalismo. Né? É um outro viés da decadência ideológica irracionalista, não é? Que inclusive nega a ciência, que nega aspectos essenciais do conhecimento da realidade. Bom, isso em relação às tendências. A reconceituação, Ana, falando de maneira bem breve, a gente sabe que a reconceituação, primeiro, foi um movimento latino-americano, não foi um movimento brasileiro. Nós tivemos, obviamente, uma expressão da reconceituação no Brasil, e sua particularidade, no seu contexto histórico. Mas quando a gente se refere à reconceituação, a gente sempre se refere à América Latina. Algumas coisas importantes. Primeiro, esse processo não foi um processo homogêneo. Foi um processo extremamente heterogêneo. Né? E a pesquisa da professora Marilda e da professora Cláudia Mônica é muito elucidadora nesse sentido. O segundo ponto que me parece importante é que nem todos os países da América Latina passaram pela reconceituação. Eu vou dar 2 exemplos extremos para você. Primeiro, Cuba. Cuba já se sabe, não passou porque fez a Revolução em 59, a reconceituação é um processo que se desenvolveu sobretudo da metade dos anos 60 a primeira metade dos anos 70, em tempos diferentes, com algumas variações, como lembra o professor Zé Paulo, mas Cuba teve uma trajetória no contexto da Guerra Fria e na relação com o bloco soviético, liderado pela União Soviética, muito particular, que mereceria uma discussão muito específica. Mas nós temos outros países dentro da ordem do capital, absolutamente subservientes, que não fizeram a reconceituação. Pensemos, por exemplo, no Paraguai. O Paraguai é um país maravilhoso, um país que a gente tem que conhecer, né? Inclusive tem gente muito interessante do serviço social por lá, né? A professora Estela Garcia, a professora Ada e outro grupo, né? Outros grupos aí interessantes, mas o Paraguai não fez o processo, não viveu o processo de reconceituação. Aí nós temos aqueles países que viveram isso de uma maneira mais pontual, e temos aqueles que foram mais intensos. E aí eu posso reportar ao Chile, ao Uruguai, à Argentina e ao Brasil, por exemplo. Esses 4 países viveram intensamente esse processo, ainda que de maneira diferente. Por quê? Porque o contexto nesses países era diferente. Enquanto no Brasil nós passamos por uma ditadura cívico-militar no campo da modernização conservadora promovida pelo capital no desenvolvimento combinado e desigual, que é típico da perspectiva dependente. Passamos isso desde 64 até praticamente a metade dos anos 80. Então todo o processo de reconceituação latino-americano no Brasil se objetivou em condições muito peculiares, inicialmente como uma renovação conservadora, né, a Teresópolis, os estudos de Ana Augusta, não que não tenham importância esses estudos, né, mas são estudos claramente, efetivamente postos numa perspectiva de renovação da profissão, mas não necessariamente comprometida com os grandes princípios da reconceituação latino-americana. Quais são eles? A luta anti-imperialista, uma perspectiva que capturou fortemente, por exemplo, a leitura
de Paulo Freire, né, que não é marxista, é uma leitura humanista, de esquerda, não é? Nós temos aí outras tradições das diversas esquerdas, das mais variadas, nós temos as várias lutas sociais que se constituíram no campo das opressões, dos movimentos sociais. Então esse leque conceituado na América Latina, além de diverso, ele tem uma fonte, né, que não é só marxista, embora dialogue também com a tradição marxista. No caso brasileiro, que foi a tua pergunta, quando é que essa tradição genuinamente se expressa no serviço social brasileiro? A partir do início dos anos 70, com o chamado método BH da professora Leila Lima, que Marilda participou, a professora Rosângela Battistoni, tiveram intimamente ligadas a essa proposta, né? Que foi, diga-se de passagem, pensada no início dos anos 70, próximo aos bairros operários, junto com os segmentos mais progressistas da Igreja Católica, já críticos naquele momento à ditadura no Brasil, que só veio à baila, ou seja, só ganhou visibilidade e, inclusive, iluminou um pouco toda essa discussão mais crítica do serviço social brasileiro a partir do final dos anos 70, com a reabertura democrática, etc. Então, genuinamente, um estudo inspirado nessa tradição teórica mais crítica da reconceituação latino-americana, no Brasil nós tivemos um primeiro ensaio, um estudo da professora Leila Lima, o método BH. Os outros foram renovações conservadoras, dentro desse processo de revisão geral em relação ao que caracterizamos como serviço social tradicional. E aí, em outros países, isso se deu de maneira muito diferente. Na Argentina, por exemplo, isso foi muito intenso. A reconceituação foi intensa. Existiam estudos, revistas. A Argentina ingressa efetivamente num golpe em 76 apenas, né? Embora tenha vivido governos autoritários, sobretudo de Organia, no final dos anos 60, mas os movimentos eram muito ativos. Se lia Paulo Freire em cópia de... não é datilografada, é datilografada mesmo, né? Aquelas cópias que se fazia, que não existia computador, não existia nada disso. Então era militância pura, né? A Argentina viveu um processo bastante intenso, né? E o Chile, de Allende até 73. Então o Chile e a Argentina foram focos iniciais poderosos. Por quê? Porque existiam regimes que ou não reprimiam explicitamente, ou não conseguiam reprimir, ou eram governos populares, que é o caso do governo da coalizão liderada por Salvador Allende no Chile até 1973. Depois isso se fechou. E esse legado ele foi capturado, essa é a minha tese central, né, pelo serviço social brasileiro, em condições históricas muito particulares de reabertura democrática, e acho que o que nós temos hoje no campo do projeto ético-político profissional, da direção social estratégica, deve muito, em primeiro lugar, à BH, e deve muito a essa construção que coletivamente fizemos, mas deve também ao serviço social reconceituado na sua melhor fração, na sua fração mais crítica, que foi gestada nesse processo de reconceituação limitado, contraditório, com problemas, mas também com muitas qualidades por toda a América Latina, ou por parte da América Latina, né? É mais ou menos isso. Mas assim, você acha que a gente ainda consegue falar numa perspectiva hegemônica, crítica, no serviço social latino-americano ou não mais? Eu diria para você, Ana, que nós temos um grande elemento que nos baliza. Eu acho que o serviço social na América Latina, não estou falando propriamente do serviço social latino-americano, que pode soar como uma coisa homogênea. O serviço social na América Latina, ele tem sim um aspecto que eu acho que é comum. Eu diria que ele é hegemônico nesse sentido, né? Ele é um serviço social de tradição democrática, de luta pela democracia e por defesa de direitos. Ou seja, defesa na melhoria da vida das pessoas, nas condições materiais das pessoas. Isso sim, eu acho que nós temos em comum. Tá? Agora, vejam que isso que eu estou dizendo
não significa que seja uma perspectiva que necessariamente se coloque contra o capital e em favor da ruptura do capital e da sociedade que mantém o capitalismo. Né? Mas é uma tradição humanista, é uma tradição, no geral, comprometida com a melhoria de vida dos assistentes sociais, né, dos trabalhadores e da população com a qual trabalhamos na América Latina. Né? Um serviço social que procura olhar para a América Latina. Isso sim, isso eu reconheço que sim, e eu acho que nós temos que fazer uma grande discussão sobre isso. Né? Porque somos muito diversos. Somos extremamente diversos. Inclusive, no sentido de favorecer a crítica propositiva, a crítica que ajudaria a pensar os limites dessas abordagens ditas, entre aspas, progressistas, né? Porque dentro desse progressismo tem um monte de coisa que a gente tem que elucidar um pouco mais para poder entender a nossa América Latina. Né? Então, nesse sentido, sim. Agora, não no sentido de uma postura genuinamente inspirada em Marx e sua tradição. Eu acho que aí o grupo é pequeno, o grupo não é grande, o grupo existe em todos os países, mas é um grupo, eu diria, não hegemônico. Colegas, esse bate-papo foi tão interessante que a gente não conseguiu encerrar em um vídeo só, então optamos por dividir em parte 1 e parte 2. Então ele não termina por aqui, fica ligado no nosso canal, deixa seu comentário, sua sugestão e aguarda que logo logo vem a continuação desse bate-papo. Até a próxima!